Aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre o interstício do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Você que está ligadinho aí na Leis e Regimentos PR, manda logo seu like marotinho aí para a gente continuar publicando aqui, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o interstício. O que seria interstício? Quando o pessoal fala interstício, quer dizer que é como se fosse um intervalo, certo? Algo que está no meio, entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra se chama interstício. É o tempo de espera, basicamente. Na Câmara dos Deputados, esse intervalo mínimo ele é obrigatório, só que tem algumas exceções que esse interstício ele não tem, certo? Não tem um interstício em algumas situações. São situações específicas. Qual é a regra geral? A regra geral é que o interstício demanda de 2 sessões, certo? Normalmente as coisas que cobram em prova é 5 sessões. A regra geral é 5 sessões. Para qualquer coisa que demandar a Câmara dos Deputados, a regra é 5 sessões. Só que o interstício, coloco no material de vocês, intervalo entre uma publicação, por exemplo, de uma votação, intervalo é 2 sessões, certo? 2 sessões é o intervalo, é 2 dias de reunião do plenário, ok? A primeira sessão, no caso, é o tempo entre a distribuição das cópias, que as cópias de projeto de lei, de emenda, é distribuído entre as comissões, para as comissões averiguar que eles têm alguma viabilidade ou não. E aí, entre esse intervalo de levar os pareceres e o início da discussão, é chamado interstício, dura 2 sessões. A aprovação do turno seguinte, caso tenham 2 turnos, certo? Porque a maioria das coisas lá é aprovada em turno único. A regra geral é turno único. Agora, tem algumas leis que demandam um pouco mais de tempo, como, por exemplo, leis complementares que demandam um maior detalhe, uma, uma emenda, por exemplo, uma emenda constitucional para colocar coisas na Constituição, para colocar texto de lei, vai demandar um pouco mais de tempo, tem que ter 2 turnos de votação. Aí o interstício vai entre um turno e outro. Normalmente tem lei também que é lei estadual mesmo, que demanda basicamente uns 10 dias, se eu não me engano, um intervalo de 10 dias, a maioria das leis, mas cada regimento tem seu tempo de espera. No caso aqui, a Câmara dos Deputados é 2 sessões. Coloque bem e nas suas anotações, coloque na sua mente isso aqui, interstício, a regra é 2 sessões. Tem exceção dessa regra aí? Tem sim, que vai direto, não precisa nem dessas 2 sessões, em casos específicos. É, em relação à exceção, são matérias de urgência. Quando a matéria é em regime de urgência, ela vai demandar um prazo menor. No caso aqui, não tem interstício, não observa esse intervalo, certo, pessoal? E também é possível pular o interstício de 2 sessões, desde que haja um acordo de líderes, certo? Não tem esse acordo entre os líderes, que a gente chama de líderes, e tem que ter a assinatura de pelo menos 1/10 dos deputados, ou seja, 52 assinaturas, as cópias do documento ele tem que ter sido distribuída com pelo menos 4 horas de antecedência, certo? Essas 4 horas de antecedência também cai muito em prova. Se fizer isso, aí é uma exceção que não tem esse interstício aqui de 2 sessões, certo, pessoal? Então, o interstício aqui é bem tranquilo, é só o capítulo 150, quer dizer, o artigo 150, e vamos resolver questões sobre esse assunto. Vamos lá. Questão número 1. De acordo com o artigo 150 do Regimento Interno, que trata do interstício, ou seja, do intervalo entre as fases de tramitação das proposições, assinala a alternativa correta. Alternativa A. O interstício regimental é de 3 sessões? Não. São 2 sessões. Grave isso na sua mente. 2 sessões. Está errado. Um interstício de 2 sessões, agora aqui está correto, ó, são 2 sessões de interstício. Aplica-se entre a distribuição dos avulsos, dos pareceres e o início da discussão ou votação. Exatamente, essa parte entre a discussão até a votação é chamada de interstício. E entre a apuração da matéria, sem emendas, e o início do turno seguinte. Exatamente, quando tem 2 turnos, tem também esse interstício entre a aprovação e o início do outro turno, certo?
Então, a alternativa B é o nosso gabarito. Vamos para C. A matéria em regime de urgência não possui interstício. Exatamente, não possui. Em regime de urgência não tem interstício. Mas a dispensa para matérias da agenda mensal exige requerimento de 1/5, não é 1/5, é 1/10. A primeira parte está certa, mas aqui está incorreta. Por quê? Porque é 1/10, cerca de 52 deputados, para começar a pedir, a não pedir, na verdade, o interstício, é ir direto. Então, aqui está errado em relação ao número, que é 1/5, é 1/10 em vez de 1/5, ok? Vamos para a alternativa B, D de dado. O interstício aplica-se a todas as matérias. Não, não é todas as matérias. Tem matérias de urgência que não se aplica o interstício. Certo, pessoal? Então a letra D está errada. Então a gente vai. A dispensa do interstício para matérias de agenda mensal exige um acordo de lideranças. Isso mesmo, tem que ter o acordo dos líderes. Mas não há requisito de antecedência mínima para a distribuição, não. Antecedência de 4 horas, como a gente já viu na aula de hoje. É 4 horas, tem antecedência sim. Senão chega lá na hora que já quer lá logo o parecer. Não é assim. Tem que pedir uma antecedência. Então a alternativa A também está errada. Com isso, ficamos com a alternativa B. Vamos agora para a segunda questão. Conforme o parágrafo único do artigo 150 sobre a dispensa de interstício para inclusão em ordem do dia de matéria constante da agenda mensal, assinala a alternativa incorreta. Quando é incorreto, pessoal, a gente grifa, ok? Que aqui é a resposta errada. A dispensa do interstício pode ser concedida pelo plenário? Pode, ok. Pode ser sim. O requerimento para dispensa de interstício pode ser apresentado por 1/10, exatamente, é 1/10, da composição da Câmara ou mediante acordo entre os líderes, exatamente. Tem um acordo de liderança, que é o acordo lá entre os líderes que eles fazem, ou então um requerimento de 1/10 da composição da Câmara, ou seja, 52 deputados. Então, a alternativa B também está correta. Alternativa C. A matéria deve constar na agenda mensal, isso mesmo. Aqui se refere ao artigo 17, parágrafo 1º do regimento. Isso, exatamente. Isso aí tem que ter e constar na agenda. Alternativa D. A distribuição dos avulsos da matéria deve ocorrer com antecedência mínima de 4 horas antes do início da discussão ou votação. Exatamente, tem que ter um mínimo de 4 horas antes de ser discutido para que esse interstício não aconteça. Então, deve ter essa antecedência mínima de distribuição. Também está correto. Alternativa E, que provavelmente vai ser o nosso gabarito. A dispensa do interstício é automática para matérias da agenda mensal, não necessitando de deliberação do plenário? Não, precisa o plenário deliberar. Então, a única errada aqui é a alternativa E. Vamos agora para a terceira questão. Vamos aqui na questão 3. Questão 3. O projeto de lei 3.000/2025 concluiu sua tramitação na comissão e os avulsos contendo todos os pareceres foram distribuídos aos deputados ao final da sessão plenária da terça-feira, certo? A mesa diretora ela planeja incluir a matéria na ordem do dia para o início da discussão e votação. A matéria ela não tramita em regime de urgência. À luz do artigo 150, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre o momento em que a discussão da matéria poderia ser iniciada. Alternativa A. A discussão pode ser iniciada imediatamente na sessão seguinte, ou seja, quarta-feira, pois o interstício é contado em horas a partir da distribuição. Alternativa B. A matéria pode entrar em discussão na sessão subsequente, em decurso de 2 sessões do interstício, ou seja, sexta-feira, pois é necessário agendar um prazo completo. Alternativa C. A discussão pode ser iniciada na sessão de quinta-feira, pois o regimento estabelece um interstício, um intervalo de 2 sessões entre a distribuição dos avulsos e o início da discussão. Alternativa D. A inclusão na ordem do dia depende de requerimento de 1/10 da composição da Câmara, que pode dispensar o interstício regimental. Alternativa E.
O interstício de 2 sessões é contado em dias úteis, permitindo o início da discussão apenas na próxima semana. E aí, pessoal? Essa questão é um pouco difícil. O que vocês acham? Qual o gabarito dela? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com um amigo que está estudando o regimento da Câmara e continue estudando.